Olha só, a gente estava falando de como que a gente estava trabalhando na genética até então. Vocês estão vendo minha tela? Aham. Beleza. Então, eu estava mostrando para vocês que a gente estava sempre trabalhando com genes, né, com alelos, com segregação independente. Né? Quando eu falo que os genes eles segregam, ou seja, se separam, né, de maneira independente, eu estou dizendo para vocês que eles estão em cromossomos homólogos distintos. Isso faz sentido para vocês? Tranquilo? Aham. Beleza. Então, é por isso que essa regrinha aqui, ó, ela que a gente aplica lá no quadradinho de Punnett, ela pode ser usada. Eu estou fazendo um quadradinho em cima de um trecho aqui. Vocês estão vendo eu fazendo esse quadradinho ou está demorando para aparecer? Não, tá vendo. Tá vendo. Beleza. Então, olha só. Quando eu faço essa combinação aqui, ó, Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho, é justamente por isso, porque eles estão em homólogos diferentes, e como estão em homólogos diferentes, eu posso ter todas as combinações possíveis. Daí a formação de quatro, nesse caso, né, de 4 gametas diferentes, na mesma proporção, de 25% para cada um. Tranquilo isso que eu estou falando? Ok. E isso é a genética mendeliana, aquela genética simplesinha que a gente estava falando desde o começo do ano. Beleza? Quando a gente vai para linkage, galera, a gente está falando de alelos que não mais segregam de maneira independente, ou seja, que eles estão no mesmo par de cromossomos, ok? Genes ligados, ou genes linkage, ou só linkage, se refere a genes alelos que estão no mesmo par de cromossomos homólogos, e não em pares diferentes. Se eles não estão em pares diferentes, isso significa que eles não segregam de forma independente. Porque se eles estão no mesmo cromossomo, é meio óbvio que se o cromossomo, se eu tenho um gene Azão e um gene Bzão no mesmo cromossomo, eles irão, em princípio, para a mesma célula. Concorda comigo? Aham. Né? Então, por exemplo, igual nesse exemplo que eu dei aqui, ó, se você tem aqui, né, nesse caso aqui, ó, vou botar setinho, você tem o gene Azão, o gene Bzão, e eles estão no mesmo homólogo, no mesmo cromossomo, é óbvio que durante a meiose eles vão parar na mesma célula. Se eu tenho um alelo Azinho e ele está no mesmo cromossomo do alelo Bzinho, é óbvio que eles vão parar na mesma célula durante o processo de divisão celular, a não ser que ocorra o quê? Que ocorra o fenômeno do crossing. E o que é esse crossing? É a troca de fragmentos cromossômicos, eu nem coloquei o conceito aqui, né? É a troca de fragmentos cromossômicos entre os homólogos. Vamos botar um conceito aqui. Então, a gente define crossing dessa maneira, beleza? Troca de fragmentos cromossômicos entre homólogos. Lembrando, pessoal, que esse evento, que esse fenômeno é um fenômeno exclusivo da meiose 1, beleza? É um fenômeno exclusivo da meiose 1, porque nela acontece um pareamento de cromossomos homólogos. E esse pareamento é que permite o evento do crossing, né? Lembrando que o crossing ele é um erro metabólico, e por ser um erro metabólico, você espera que ele aconteça com um número menor de células e não com um número maior de células. Aham. Galera, olha só. Por enquanto, tem alguma coisa que não está de boa para vocês? É a primeira pergunta. Professor, Diga. eu não entendi muito bem qual é a influência desse crossing. Beleza. Quem é que está falando? Desculpa. É o João. João. João, olha só. Vamos pegar uma situação. Deixa eu fazer um
Deixa eu separar aqui, para depois, quando vocês pegarem o caderninho, não parecer que é uma sequência, beleza? Olha só, vamos pegar uma situação assim, João. Vou imaginar que eu tenho um indivíduo que tenha esse fenótipo aqui, ó. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Beleza? Quando eu represento desse jeito, João, eu estou dizendo para vocês que esses genes estão ligados. Ok? Se eu represento desse jeito, com essa barrinha aqui, eu estou dizendo que eles estão ligados. O que essa representação diz para mim, João? Diz o seguinte, ó, que eu tenho um homólogo que está com o Azão e o Bzinho, e eu tenho o seu homólogo correspondente que está com Azinho e com Bzão. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Lembrando que nós já sabemos como que a meiose se dá e a gente usa a meiose na produção de gametas. Quais são os gametas possíveis desse cara produzir, ignorando a possibilidade do crossing, João? Azão, Bzinho Uhum. e Azinho, Bzão? E Azinho, Bzão. Então, esse cara, ignorando a possibilidade do crossing, deixa eu botar aqui, ó, sem crossing, ele consegue produzir 2 gametas diferentes, correto? A partir daquela célula, né? Correto? Beleza. Beleza? Só que, se a gente admitir que o crossing vai acontecer, e ele vai acontecer, porque o número de gametas produzidos é muito grande, né? Então, vamos pensar agora, gametas, a formação de gametas com o advento do crossing. Se vai rolar o crossing, o que vai acontecer? Esse par de homólogos vai ter em algumas de suas células, né, a troca de fragmentos. Então, em algumas de suas células que estão sofrendo gameta, essa troca aqui, ó, vai acontecer. Ou seja, esse fragmento vem para cá e esse fragmento vem para lá. Ok? Assumindo que isso vai acontecer, João, quais seriam os gametas possíveis para esse indivíduo? Aí é Azão, Bzinho, Azão, Bzinho. Azão, Bzão. Vamos pegar o que você já estava esperando, né? Azinho, Assim. Bzão. Aí Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Isso, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Ótimo. E quais desses foram frutos do cross, João? Os 2 últimos, né? Os 2 últimos. Então, esses 2 últimos aqui, ó, são o que nós chamamos de gametas parentais, ou gametas recombinantes, que foram frutos do crossing. Tá? Esse aqui a gente chama de recombinante. E esses 2 primeiros aqui, ó, são aqueles esperados, né? Então, nós chamamos esses daqui de parentais. Beleza. Qual foi a vantagem do crossing, João? Eu tenho uma variabilidade, eu promovo uma variabilidade genética maior. Por quê? Porque eu estou produzindo mais gametas diferentes. Quanto mais gametas diferentes eu produzir, maiores serão as diferenças encontradas entre os indivíduos de uma dada população. Essa é a vantagem do crossing. A vantagem do crossing é aumentar a variabilidade genética. Fez sentido para você, João? Beleza, fez sim. Então, ó, a vantagem. Por que ele é um erro? Lembra que eu botei que ele é um erro bacana? Ó? Por que ele é um erro bacana? Ele é um erro bacana porque ele aumenta a variabilidade genética da população. Aí só para uma curiosidade, o aumento Claro. dessa variabilidade meio que contribui para a evolução, assim, né? Isso, porque, por exemplo, quando a gente pensa em evolução, o que é evolução? Como é que a evolução funciona, João? A partir do quê? Qual é a lei básica da evolução? A mutação?
Não. Mutação não. aumenta a variabilidade. Eu tinha notado aqui. Também, né? Tipo assim, vamos lembrar de Darwin, pô. Quem é o pai da evolução? Seleção natural. Seleção natural. E o que é a seleção natural? A seleção dos mais aptos. Então, se a gente for pensar assim, ó, a seleção natural, qual é a matéria-prima da seleção natural? As diferenças. Né? Porque se formos todos iguais, ou se formos todos muito parecidos, João, como é que a seleção natural vai definir o mais apto? Se somos todos iguais. Então, essa variabilidade ela é importante por quê? Porque ela é a matéria-prima da seleção natural. Ela é a matéria-prima da evolução. É sobre essa variabilidade que a seleção natural atua. Por exemplo, assim, quando eu falo, vamos lembrar do ano passado, né? Por que os animais, os seres, de um modo geral, eles evitam a autofecundação? Porque a autofecundação, ela é prejudicial justamente para quem? Para a variabilidade genética. Não é verdade? Quando você pensa em indivíduos de uma mesma família, João, as pessoas de uma mesma família, elas não são parecidas? Pois é. Por quê? Porque você tem uma restrição do ponto de vista genético. Né? Agora, vamos pensar em população. Isso poderia acontecer em nível de população? Não. Por quê? Porque se algo no meio, se ocorrer alguma situação em que afete negativamente um determinado indivíduo da população, se formos parecidos, vai afetar a todos. E aí a chance daquela população ser extinta aumenta proporcionalmente. Tranquilo? Beleza, entendi. Galera, alguém mais quer perguntar? Eu acho que essas discussões são legais. Até para aumentar assim, né, o fato de a gente estar no online, isso dificulta um pouco as coisas. Né? Então, discutir é legal, participar é legal, que aí ajuda a melhorar a fixação. Só um minutinho, galera. Tranquilo. Beleza. Então, por enquanto, nada, nenhuma pergunta. Tudo bem, é isso mesmo? Tudo bem, é um termo muito forte, né? Mas eu acho que está encaminhando. Isabel, fala aí. Tá quietinha hoje? Tranquilo, professor. Eu tô com sono hoje, não dormi direito. Pá, tá vendo? Enquanto uns dormem demais, outros dormem de menos. Outros dormem de menos. Né? Beleza. Beleza. Eu já entendi, sim. Ok. Cara, tá dando uma coisa aqui esquisita no computador que não tá carregando, não tá entendendo por quê. Acho que vai. Bom, beleza. Então, a gente está entendendo. Gente. Uma zica aqui que eu não estou entendendo. Bom, então vamos até onde desce. Por acaso a bateria cair, já foi uma pardal, pelo menos. Então, olha só. Vocês estão vendo minha tela, estão? Ok. Então, galera, seguindo a lógica de raciocínio aí. Então, quando a gente fala em cromossomos, em genes ligados ou linkagem, a gente está falando de alelos que estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Ok? É isso que a gente está falando. Alguém quer perguntar? Segue aí. Ok. Cara, eu tenho que só resolver o que está rolando aqui, que eu não estou entendendo. Não tá carregando, senhor? Não, ele tá... Vocês estão vendo minha tela aí? Ele Tá. dá o...
vocês estão vendo aqui em cima, aqui, ó, no canto direito, aqui a bateriazinha? Aham. Ela tá dando raizinho e tá saindo. Tipo como se fosse um mau contato. Liga, desliga, Ah, sabe? entendi. Sim. Mas acho que agora eu fico... Aí, tá vendo? Deu pra ver daí? A gente só tá vendo o raio, eu não consegui ver o liga e desliga, não. É, o raiozinho sumir. Ah, o raiozinho sumiu. É, agora acho que fixou. Acho que deu. Bom, então olha só. Beleza. Aí, vamos fazer uma observação aqui. Se eu estou falando de crossing, galera, o crossing ele pode acontecer no máximo com 50% das células. Vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando? Por que no máximo 50%? Porque, quer ver, ó? Vou escrever aqui, vou explicar, beleza? Ó, o crossing ocorre no máximo em 50% das células. Porque o crossing só vai acontecer com as cromátides do meio. Concorda comigo? Como assim? Por exemplo, assim, quer ver? Vamos pegar aquele exemplo de cima lá que eu fiz, ó. Eu tenho lá meu cromossomo, que é assim. Então tem Azão, Bzão, com Azinho, Bzinho. Então, deixa eu mudar a cor de novo aqui. Então, a gente está falando de genes ligados, correto? Porque os dois pares estão no mesmo... Os dois pares de alelos estão no mesmo par de homólogos, correto? Não? Então tá aqui. Aí eu vou botar um Azinho aqui e vou botar um Bzinho aqui. Beleza? Primeira coisa que acontece se a célula vai se dividir. Duplica o DNA. Então, ó, vem aqui, dupliquei DNA. Azão, Bzão, Bzão. E eu vou duplicar o outro alelo também. Então, ó, vou duplicar o outro alelo também. Então, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aonde é que o crossing pode acontecer, galera? O crossing pode acontecer aqui, ó. Concordam? Eu vou trocar esses fragmentos aí. Ora, se eu vou trocar esses fragmentos, eu vou trocar esse pedaço com esse pedaço, o cross está limitado às cromátides. Lembra que a metade de um cromossomo duplicado é chamado de cromátide. Aham. Então, as cromátides que vão sofrer o crossing são as cromátides que estão no meio do parzinho aí, ó. Que são essas aqui, ó. E o azão e o azinho? Que azão e azinho? Não, pode rolar ou não, mas se acontecer, o Davi, se acontecer em cima também, aí você não vai conseguir perceber, porque vai ficar igual, né? Concorda? Como assim? Por exemplo, se você passar o Bzão para um lado, o Bzinho para o outro, nessas duas cromátides do meio, e passar o Azão para um lado e o Azinho para o outro, dá no mesmo. Porque eu não vou separar essas cromátides depois. Ah, sim, risos. Aham. Então, se eu vou separar essas cromátides, ó, eu vou ficar com essa cromátide parental, que é aquela que eu estava esperando, igual eu falei para o João, né? Que não mudou nada, tá aqui. Eu vou esperar a cromátide trocada. Qual é a cromátide trocada? É que tem o Azão e que ficou com o Bzinho. Concorda? Aham. Aí, beleza. Agora, imagina. Se eu também trocar o Azão, pelo Azinho, aí fica igual. Porque não vai mudar nada.
vai ter duas cromáticas com a mesma combinação. Não entendeu? Não, entendi sim, entendi. Entendeu de boa? Aham. Ó, aí o Bzão vem para cá. Agora imagina, se eu passo o Azão para o outro lado, para cromática de verde, a combinação fica a mesma. Sim. Fica Azão com o Bzão do mesmo jeito. O que pode acontecer, tá, Davi? Pode acontecer. Tem nada que impeça isso de acontecer, não. A única questão é que você não vai conseguir mensurar. Você não vai conseguir mensurar porque se está igual, você não conta como crossing. Sim. Sacou? E aqui, Aham. ó, o cross só rolou aonde? Nas cromátides do meio. Ora, essa célula que a gente acabou de colocar aí, sem essa azão, Bzão, azinho, Bzinho, ela formaria quantas células no final de uma meiose? Uma célula, quando você divide por meiose, gera quantas, terceiro ano? Quantos cromossomos? Ah, não, pera. Quantas células? Meiose. Pera. A 4? meiose são 4. 4. Dessas 4, eu teria 2 parentais, 2 do jeito que eu estava esperando o gameta, e 2 recombinantes, correto? Aham. Logo, no máximo, eu só posso ter quantas células oriundas de um processo de crossing? Só Metade. 50%. Aham. Exato. É igual falar bem assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui, para facilitar. Por exemplo, se eu falo bem assim, ó, de 100 células germinativas. Células germinativas são as células que vão sofrer meiose para a formação de gametas, beleza? Então, de 100 Beleza. células germinativas, 20 sofreram crossing. Ok? 20 sofreram crossing. Ora, se 20 sofreram crossing, quantas células... Ó, aí vem a pergunta, hein? Quantas células, quantos gametas... Quantos gametas recombinantes você esperaria? Isabel, fala você para mim. Quantos gametas recombinantes serão formados? Seria Não, 50, né? Porque, tipo, 50? Como assim 50? eu acho que não é 50, não. São 100 células germinativas. Aí 20 Isso. sofreram, então seria um quarto que sofreu. Um Crossing. quinto, eu falei errado ainda. Um quinto. Já comecei errado aqui a matemática. Tamo bem aqui, nem tô preparada. Tá, mas vai com calma, vai devagar no Tá. raciocínio, tá bom? Tá bom. Aí lembrando, cada célula vai gerar quantas células, Isabel? Vai gerar Cada 4. célula. Isso. Então a gente está fazendo conta. Para você fazer conta, você vai fazer conta de quantas células? 4. Não, de 4 para cada uma. Você tem quantas, Isabel? Eu tenho 20. Isso. Então, quantas células? 20 células formaram. 80. 80? Ótimo aí. Então, dessas 80, quantas células recombinantes você vai esperar? Aí vai ser metade. Aí vai ser 40. Exatamente. Entendi. Beleza? Matemática não é minha praia, não. Meu Deus. Cálculo, quanta conta. Ó, 40, você vai formar 40 gametas recombinantes. E, Davi, quantos gametas não recombinantes? Quantos gametas parentais? Parentais? Aí seriam os 40, daí mais todos os outros que não sofreram cross. Isso. Vai dar quanto isso, Davi? Vamos lá então, né? Acho que são... sobram 80 do outro lá. Pera aí, vamos lá fazer matemática aqui, né? Tá. 40 desse daí sobraram 80 do outro, então
seria 80 vezes 4, 320. Seriam 360. Exatamente. Ok. Aí você teria 360 gametas parentais. Exatamente isso. Você somou os 320, né, que você produziria das 80 células que não sofreram o crossing, mais os 40, que esses 40 correspondem a quem? A essas células que ficaram com essas cromátides aqui, ó. Aham. Que seria a metade, né, os outros 40. Sim. Mas no caso aí, o 360 parentais e os 40 gametas recombinantes, daí é uma situação extrema, máxima, né? Poderia É o ser, quê? é uma situação máxima. Como Poderia ser assim, feito. máxima? Porque você não falou que é até 50% do, da, dos gametas que podem sofrer crossing? Isso. Só que menos se eu pensar em todas as células formadas, né? Não, sim. Porque aqui eu dei um valor, eu estipulei o valor. Eu disse para vocês que deu 20, que eu tive 20 células recombinantes. Sacou? Eu tive 20 células com cross, desculpa. Eu estou afirmando que eu tive 20 células que sofreram crossing. Então, quando eu falo que ela sofreu crossing, aí Davi, não tem essa de no máximo 50. É 50 delas que vão ter, 50 do resultado delas que vai apresentar os recombinantes, sacou? Ah, tá bom. Tá bom. O que eu estou me referindo assim, por exemplo, vamos supor, vamos lá, se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi sua dúvida. Eu fiz a conta para 100, para 20. E se fossem a 100, Davi? Ó, e se eu estivesse falando que as 100 células sofreram o crossing? Eu produziria quantas células no total? Totais seriam 400. 400. Eu produziria 400 gametas, correto? Aham. Desses 400 gametas, quantos seriam recombinantes? 200. 200. Esse é desses 50% que eu estou falando. Não, sim. É porque. Me referindo à célula. Não aquilo que ao quantitativo de célula que vai se dividir. Não aquela célula que eu estou afirmando que sofreu o crossing. Não, sim. A minha pergunta foi tipo, é por aí também, mas é porque você falou, o crossing ocorre no máximo em 50% das células formadas. Aí minha pergunta foi tipo, desses 400 gametas que vão ser formados aí, que a gente já sabe que vai ser formado, necessariamente 200 deles vão apresentar os recombinantes? Se as 100 células que se dividiram por meiose sofreram crossing, sim. Então sim, beleza. Entendeu? É desse 50% que eu estou falando. Das células que estão se dividindo. Beleza. Beleza? Ó, vou pegar uma questãozinha de vestibular, beleza? O cara falou bem assim, é o mesmo, exato, eu só mudei número, mas é o mesmo raciocínio, ó. Eu tenho 100 células que vão sofrer meiose, beleza? Que vão sofrer meiose, formando, então, 400 gametas, correto? Sempre assim, né? Uma célula gera 4 gametas. Dessas 100, 80 sofreram crossing. 80 sofreram crossing, beleza? E aí a pergunta era assim, quantas células teria um dos recombinantes? Uma das recombinações lá. Então não queria saber todas, né? Queria saber uma delas. Então o que a gente teria que ter feito aqui? Ó, 80 sofreu crossing. 80 virou quanto? 320. 320. Dessas 320, quantas vão apresentar gametas as combinações lá novas? Aí seriam 160. 160. Só que ele só perguntou de um, certo? Aham. Então eu teria 80. 80. Tá. 80 gametas de cada recombinante. Sacou? Então, tipo assim,
É uma questão que é relativamente simples, desde que eu entenda o que está acontecendo. Sim. Se eu entender o conceito, tá de boa. Não tem dificuldade nenhuma, desde que eu entenda o que está acontecendo. Até aqui tudo bem? Beleza. Professor, Beleza. Pode falar. eu não entendi eu entendi até os 160 gametas, mas aí por que foi para 80 gametas de cada recombinante? Eu não entendi muito bem. É porque é porque eu não escrevi a pergunta. A pergunta era dessas 100 células aqui, onde 80 sofreram crossing, quantos gametas apresentaria um padrão de recombinante? Não os dois, um. Beleza. Tipo assim, quantos gametas do recombinante tal? Porque, como se eu falasse assim, quer ver? Como se eu falasse assim, ó. Aqui eu tenho 4 células. É quem está falando? É João? Aham. João. João, quantas células eu tenho aqui? São 4, não são? Sim. Aqui onde eu estou circulando? São 4 células. Dessas 4, quantos são recombinantes? Ah, tá. 2. E eu quero um deles. Eu quero quantos recombinantes azinho, Bzão vão aparecer. Ah, Aí por isso beleza. que eu cortei pela metade, sacou? Entendi. Que aqui é o total, né? Aqui é o 160, é o total de recombinante. Beleza. Beleza? Bom, Tranquilo. outra coisa, pessoal, ainda conceitual, quando a gente faz a linkage, é a forma cis e trans. Vocês acabam vendo isso na química, né? A forma o quê? Forma cis e trans. Não viram não isso na química? Seria que parte da química, você lembra? Eu acho que eu não vi, não. Isomeria. Não, ainda não. Tá. Então, olha só. O que é a forma cis e trans? Quando você tem, vou botar assim, ó, quando você tem os dominantes e os recessivos nos mesmos cromossomos, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, eu tenho a forma cis. Se eles estão em cromossomos diferentes, como eu botei no exemplo de cima, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Aí eu tenho a forma trans. Ok? Então a forma trans pode aparecer de um crossing Como resultado, né? como resultado. Mas lembra que no gameto o homólogo está sozinho, né? Certo. Beleza. Então não cabe bem assim, porque tipo assim, quando eu chego lá no gameta, eu já separei os homólogos, já separei os pares. Então, se eu já separei os pares, não tem muito como eu falar isso que você está pensando. Aham. Beleza. Ele vale para a célula que vai se dividir, não para a célula já dividida. E uma coisa que acontece, pessoal, é perguntar qual é o padrão daquela célula que entrou na divisão. Por exemplo, se ela está cis ou trans. Aí você consegue ver pelos resultados. Beleza? Como é que você vai ver pelos resultados? Quem serão sempre os parentais? Aqueles que estiverem em maior quantidade. Sacou? Eu falo bem assim, ó, eu produzi os seguintes gametas, exemplo aqui, tá? Eu produzi os seguintes gametas, e nas seguintes proporções. Azão, Bzão, 40%. Azinho, não. Peraí. Azão, Bzinho, 10%. Azinho, Bzão, 10%. E Azinho, Bzinho,
40%. João, qual é a forma da célula que deu origem a esses gametas? Cis ou trans? Deixa eu pensar. Sim. Cis? Cis. Qual foi o raciocínio? Que a maior parte é azão bezão? E azinho, bezinho. Isso. Isso aí. Então você vai, para você saber como esses gametas, como esses genes estavam na célula que se dividiu, basta eu ver quem aparece em maior quantidade. Então, quem tiver maior quantidade é como era a célula original. Tranquilo? Beleza. Davi, tranquilo Beleza. também? Tranquilo. Beleza? E uma outra coisa, galera, assim, por último, é que a gente chama esse percentual, por exemplo, assim, ó, aqui eu formei quantos por cento de recombinantes? 20%, certo? Aham. Então eu posso afirmar que houve 20% de permuta ou de taxa de recombinação. Então, minha taxa de recombinação foi de 20%. Aí, lembrando, sempre que eu falar que minha taxa de recombinação foi de 20%, é 10 para cada recombinante, beleza? É metade para cada recombinante. Isso é Ok. tranquilo para vocês? Aham. Tranquilo, né? Se minha taxa de permuta foi de 40%, então de 40% é 20 para um recombinante e 20 para outro recombinante. 30 para um parental, 30 para outro parental. Beleza isso? Beleza. Beleza. E aí, galera, essa taxa de recombinação, agora que vem o... Deixa eu melhor para o finalzinho, beleza? Vixe. Aí, olha só, essa taxa de recombinação, ela equivale à distância física mesmo, entre os alelos no cromossomo. Equivale à distância... Então tá falando da distância entre o azão e o bezão, por exemplo. Isso. Quanto mais isso. na ponta eles estiverem, mais fácil de sofrer o crossing. Perfeito. Ok. Isso aí, Beleza. exatamente isso. Então, equivale à distância entre os genes no cromossomo. Tranquilo isso, João? Beleza, é proporcional, assim, né? Porque a lógica é assim, se eles estiverem mais perto, imagina, se eles estiverem mais perto, separá-los no crossing é mais difícil. Sim. Se eles estiverem mais distantes no cromossomo, separá-los durante o crossing fica mais fácil. Beleza? Faz sentido. E essa distância ela é dada em UR. UR, que são unidades de recombinação. Beleza? Unidades de recombinação. Essa distância é dada em unidades de recombinação. Então, se eu falo bem assim, houve 20% de taxa de recombinação, a distância é de 20 UR. Houve... a distância entre os genes é de 30 UR, é porque a taxa de recombinação é de 30%. Ok? Beleza. Tá overdose, galera, para vocês? Tá indo. Não tá overdose, não. Tá indo. Tá tranquilo. Tranquilo. Tá. E qual é a utilidade prática de eu saber a distância entre os genes? Você conseguir calcular a probabilidade de alguém ter alguma característica vindo do crossing? Não, você fazer um mapeamento genético.
Como é que nós sabemos que, assim, que você pega um cromossomo e fala, ó, esse gene está aqui, esse gene está aqui, esse gene está aqui? A gente sabe disso dessa maneira. Saquei. Que é maneiro, né? Isso é Aham. maneiro. Isso Isso é. é maneiro. É porque Porque até você agora, pega... como é que a gente sabe que posição que tá cada... Exatamente. Saquei. É exatamente isso. Por exemplo, se eu falo bem assim, galera, tem aqui, ó, peguei meu cromossomo do par, meu cromossomo paterno do par 5. Aí eu sei que aqui tem um gene Azão, eu sei que aqui tem um gene Bzão, eu sei que aqui tem um gene Dzão, eu sei que aqui tem um gene F. Como é que eu sei disso? Eu sei disso, eu consigo colocá-los numa posição que é relativa, não é absoluta, né, galera? Eu não estou medindo centímetros, sim. correto? Eu não estou medindo centímetros. Mas eu sei que no cromossomo a sequência de genes é essa, por conta da taxa de cross que ocorre entre eles. Eu vou fazer o seguinte, galera. Na próxima aula a gente vai só resolver exercício, beleza? Que a gente resolvendo só exercício, aí vai ficar bem mais fácil de entender. Aqui foi só conceito para a gente conseguir fazer o exercício com mais propriedade, pelo menos. Combinado? Combinado. Valeu então, galera. Beleza. Boa aula para vocês aí. Grande abraço. Até sexta, hein? Tchau, professor. Até mais, Tchau, professor. Tchau, até Até sexta, sexta. gente. Valeu.